Este trabalho irá apresentar a cadeia agroindustrial do tomate, abordando desde o plantio nas fazendas, passando pela indústria, até chegar no consumidor final. Além disso, com base nos dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, será apresentada informações referentes à produção do tomate no Brasil, apresentando as participações de cada região e seus respectivos estados. O tomate faz parte do reino Plantae, da divisão Magnoliophyta, da classe Magnoliopsida, da ordem Solanalis, da família Solanaceae, do gênero Solano e da espécie Solano-Lycopersicum. O tomateiro possui origem na costa oeste sul-americana, região que possui temperaturas médias entre 15 e 19 graus Celsius, e as chuvas não são intensas. Foi levado para a Europa e era usado pelos europeus como decoração de ambiente, e só a partir do século XIX o tomate passou a ser considerado um alimento. No Brasil, o tomate rasteiro foi plantado em Pernambuco no final do século XVIII. Entretanto, seu maior crescimento em relação à expansão da cultura foi em São Paulo, a partir da década de 50. Na década de 80, expandiu-se na região Nordeste, especialmente em Pernambuco e no norte da Bahia. Atualmente, o tomate é usado como salada, molhos, ingredientes para comidas salgadas em geral, sucos ou até mesmo como um tempero. Além de agradar muito na culinária, esse fruto previne o câncer de próstata, ovário e mama, e diminui o colesterol. Além disso, ele possui vitamina B e C, fósforo e potássio. Há 7 tipos de tomate: o sweet grape, o carmen, o débora, o cereja, o holandês, o caqui e o italiano. Considerações para um entendimento mais claro do fluxograma. A produção de mudas, ela corresponde à fase de germinação. A casa de vegetação corresponde ao amadurecimento das mudas. Quando as mudas já são produzidas na fazenda, elas são transportadas através de carretas. Quando a fazenda é próxima, ela é transportada por caminhões-carroceria, e quando as distâncias são longas, ela é transportada por caminhões-baú. O tomate se desenvolve em clima tropical de altitude, subtropical e temperado. O ideal é que a semente germine entre 16 e 29 graus Celsius, mas até 8 a 11 graus Celsius a semente consegue se desenvolver. Para o tomateiro se desenvolver, a temperatura média ideal é de 21 graus Celsius, mas a planta pode aguentar entre 10 e 34 graus Celsius. Porém, abaixo de 12 graus Celsius, o seu crescimento é reduzido. Aqueles frutos que estão localizados em ambientes com médias superiores a 28 graus Celsius possuirão tomates amarelos, ao invés de vermelhos. Mesmo precisando de muita água, quando em excesso e alta umidade, aumenta as chances de que surjam doenças e fungos na polpa. Além disso, deve-se evitar que as áreas de plantação sejam perto de outras culturas, para que evite insetos que possam se reproduzir, como a mosca branca e pulgões. Os solos para o plantio devem ser leves, ou seja, devem possuir boa distribuição das frações granulométricas, que são areia, silt e argila, ser profundo e ser permeável. A utilização da calagem de fertilizantes para corrigir o solo é fundamental. Esses insumos representam em média 20 a 25% do custo de produção. Cada solo requer uma dose específica de fertilizantes, mas em geral deve ser aplicada entre 80 e 120 kg por hectare de nitrogênio, 300 a 400 kg por hectare de fósforo 205 e de 50 a 100 kg por hectare de potássio 20. O tomate deve ser plantado em regiões com poucas chuvas e baixa umidade relativa do ar. No oeste de São Paulo, o plantio deve ser realizado entre fevereiro e início de junho. Se for adiantado para janeiro, aumenta o risco da mancha bacteriana. Se por outro lado for adiado, o risco das maiores infestações de traça do tomateiro. Na região Nordeste, o plantio deve ser entre março e início de junho. No estado de Pernambuco, entre março e final de abril. No Centro-Oeste, o plantio deve ocorrer entre a metade de fevereiro e início de junho. Esse período é muito influenciado pelo clima, solo, irrigação, ataque de pragas e a época, pois aquelas realizadas em época aconselhável reduzem o ciclo em até 15 dias. As regiões Sudeste e Centro-Oeste possuem maior destaque em relação à área plantada, devido aos seus estados Goiás, São Paulo e Minas Gerais possuírem as maiores proporções entre o período de 2007 e 2019. Juntos são responsáveis por cerca de 62,4% das terras destinadas à produção de tomate. A área colhida não é igual à área plantada, pois durante o processo de plantação há perdas de terras. A região que mais sofre com isso é a região Nordeste, perdendo em torno de 42 hectares,
seguida pela região sudeste, que perde em torno de 28 hectares. As regiões Sudeste e Centro-Oeste possuem grande destaque também em relação à produção, devido aos estados de Minas Gerais, Goiás e São Paulo possuírem grandes proporções entre o período de 2007 e 2019. Juntas, as regiões são responsáveis por 71% de todo o tomate produzido no país. Além de se destacarem como as maiores produtoras, ambas as regiões possuem uma produtividade de, respectivamente, 68,96 e 82,79 toneladas por hectare, que está acima da média nacional, que é de 64,64 toneladas por hectare. Praticamente todas as áreas de plantação de tomate são destinadas ao processamento industrial. As mudas são produzidas em bandejas e transplantadas com auxílio de máquinas. Essa inovadora forma de plantio gerou uma redução de gastos com sementes, tempo de permanência de campo, despesas com irrigação e pulverização e níveis de infecção. As máquinas transplantam cerca de 120 mil mudas por dia, o que representa 4 hectares de área de plantio. O plantio é feito em fileiras lineares com um distanciamento entre 1 e 1,2 metros e com 5 plantas por metro linear, correspondendo entre 42 a 50 mil plantas por hectare. Após o transplante, a muda demora de 90 a 100 dias para gerar frutos maduros e serem colhidos. Há dois tipos de colheita, a manual e a mecanizada. A manual possui duas etapas. A primeira é quando 70 a 80% dos frutos estão maduros, e a segunda após cerca de 10 a 15 dias da primeira. Se a maturação é muito irregular, não se deve esperar o amadurecimento da maioria dos frutos. Deve-se realizar primeiro a colheita antes dos frutos das primeiras pencas começarem a apodrecer. Quando for realizada a segunda colheita, muitos ainda estarão verdes ou em fase de maturação, ou até mesmo podres. Nesse caso, deve-se atentar para que não ultrapasse os limites de qualidade. A colheita mecanizada é feita por uma colhedeira mecânica, que corta a planta rente ao solo e vibra a mesma com uma grande intensidade, fazendo com que seus frutos se desprendam. Com essa tecnologia, é possível colher 15 toneladas por hora, ou 3 hectares por dia. A mecanizada afeta a qualidade da produção por causa dos danos aos frutos e, junto a eles, haver acúmulos de impurezas. Além disso, a colhedeira precisa de manutenção e técnicos. Porém, ela apresenta muitas vantagens, principalmente em relação às questões sanitárias, pois não há transição de pessoas em caixas, diminuindo a disseminação de pragas e doenças, além de não precisarem se preocupar com o transporte. Logo após a colheita, deve ocorrer a destruição do resto da cultura. Deve-se descompactar a terra, principalmente nas faixas de plantação, com subsoladores. Caso não possua, deve promover as queimadas. Depois, a terra deve ser arada para destruir todo o restante da plantação, para que diminua a proliferação de pragas e doenças. Após a colheita, deve ocorrer também o transporte. O transporte desse fruto nas principais regiões produtoras é feito a granel, pois é mais fácil para descarregar e diminui o gasto com mão de obra e caixas. No entanto, os impactos causam dano aos frutos que possam ser facilmente contaminados por fungos e bactérias. O tomate destinado ao processamento precisa possuir coloração vermelha e diâmetro horizontal acima de 15 mm. A polpa deve ser firme e avermelhada. Deve ter se desenvolvido completamente, ser maduro e não possuir pendúculo, danos, pragas e doenças. No entanto, a Portaria número 278 de novembro de 88 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento permite alguns defeitos. Os considerados gerais são aqueles que são singelamente afetados ao visual ou qualidade, como por exemplo o fruto queimado, amassado, murcho, com pendúculo ou descolorido. Os considerados graves são frutos verdes, bichados, mofados, desintegrado, pequeno ou rachado. Meu nome é Jonathan e vou falar agora sobre a parte da cadeia produtiva de tomate que envolve a indústria de processamento. Alguns dados gerais: cerca de um quarto da produção mundial de tomates é destinada à indústria. 90% dessas está no hemisfério norte, onde também estão os maiores mercados consumidores, que é o Canadá, Estados Unidos e Itália. No Brasil, a Cargill é a líder no segmento de tomate. Isso depois da compra da Unilever em 2010. Ele atua por meio de 4 marcas. Em 2011, a Quero foi adquirida pela marca norte-americana Heinz, que estava buscando se expandir em países emergentes, numa época que também estava ocorrendo a expansão do consumo de molho de tomate.
A matéria-prima para qualquer produto derivado de tomate é a polpa concentrada de tomate. Esta é obtida por meio do setor de primeiro processamento. Nesse setor, o tomate recebido é enviado para uma lavagem, na qual são descartados os tomates que estão muito ruins. Após isso, ocorre uma seleção, geralmente manual, dos tomates que estão apropriados. São descartados os que estão muito ruins, os impróprios, e separados os que estão inadequados para a linha de produção. Após isso, eles são submetidos a uma segunda lavagem. Após a segunda lavagem, os tomates passam por tratamento térmico para facilitar o despolpamento. Esse tratamento térmico pode ser do tipo hot break, que envolve aquecê-los entre 70 a 95 graus, o que proporciona uma polpa mais viscosa, porém com alteração de sabor, pois se inativa algumas enzimas. Ou do tipo cold break, que seria para tomates mais fáceis de ser despolpados, onde eles são aquecidos entre 60 a 65 graus e a polpa não fica tão viscosa e não se altera o sabor. No processo seguinte de despolpamento e refinação, ocorre a separação de cascas e sementes, que podem ser utilizadas para a fabricação de alimentos para animais. Após isso, o suco passa por um processo de concentração por evaporação e vão para reservatórios. A partir do reservatório, a polpa concentrada passa por um processo de pasteurização, que envolve aquecer até um ponto que não ferva e resfriar rapidamente, para eliminar micro-organismos nocivos, germes, bactérias. Essa pasteurização pode ser asséptica, que elimina qualquer tipo de germe ou bactéria. E assim é realizada a pasteurização, o resfriamento asséptico e o produto final é embalado em sacos de 55 a 300 galões ou tambores assépticos, como na imagem à direita, e são distribuídos como polpa de tomate asséptica. Seguindo a linha mais comum, o suco de polpa concentrado passa por uma pasteurização comum e é armazenado ainda quente em tambores de até 55 galões, que são mostrados na imagem à direita abaixo. Esses tambores são fechados e agrupados por um tempo, e serão submetidos a um resfriamento rotativo para depois uma posterior distribuição como polpa concentrada em tambores enchidos a quente. Geralmente esses tambores são destinados à indústria de segundo processamento. Outro processo pode ser realizado a partir da pasteurização na linha principal. A partir disso, enche-se a quente latas do tipo A10, que são as latinhas comuns do supermercado, ou latas de até 5 kg, que são mais comuns em atacados. É realizado uma nova pasteurização já do produto nas latas e um resfriamento para posterior distribuição do produto como polpa concentrada em latas para o comércio em geral. O segundo processamento envolve processar a polpa de tomate concentrado, transformando em produtos como extrato de tomate, que seria a polpa concentrada com adição de sal, talvez açúcar e outros aditivos, ou molho de tomate, dos mais diversos tipos, que envolve diluir a polpa ou extrato e adicionar temperos, conservantes ou a receita de determinada empresa. Muitas grandes empresas possuem os dois setores em conjunto, mas o primeiro processamento é quase que padronizado na maioria das indústrias. É interessante saber que o produto que mais vende é o molho de tomate refogado, que é mais industrializado, seguido do extrato de tomate. Em 2010, segundo fontes mais confiáveis, o faturamento da indústria brasileira de tomate foi acima de 1 bilhão e 600 milhões de reais, a maioria da produção voltada ao mercado interno. O Brasil consome cerca de 1 milhão e 800 mil toneladas de tomate processado ao ano. Em 2011, as maiores indústrias processadoras de tomate no Brasil eram a Cargill, Heinz, Predileta, Brasfrigo, Hipermarcas e Fugini, cada uma atuando com sua própria marca ou com marcas comerciais. É interessante que todas estão inseridas nas principais regiões produtoras de tomate, que é a região do Centro-Oeste, no caso das situadas em Goiás, e do interior de São Paulo.
Isso é devido à questão do transporte, que no caso do tomate é um pouco mais delicado. Nesse terceiro tópico, abordando a cadeia do tomate, eu vou explicar como funciona o processo da porta da indústria até a comercialização deste produto. Aqui a gente já começa a abordagem desse tópico com uma imagem de como seria a cadeia do tomate desde a porta da indústria, vamos assim falar, até o consumidor final ou a comercialização. E eu vou deixar para explicar cada processo nos próximos slides de forma mais detalhada. Logo na primeira parte da cadeia, nós temos a matéria-prima, que é tudo o que vai ajudar na produção do tomate. São as sementes, os maquinários, os equipamentos defensivos, fertilizantes, todos esses, vamos dizer, materiais que podem possibilitar que a produção do tomate ocorra. No segundo processo, a gente tem o setor agrícola, que vai ficar responsável por toda a produção do tomate. Esse processo engloba toda a produção. Após toda a interação da primeira parte da cadeia, que é a matéria-prima, com o setor agrícola, fornecendo os materiais eficientes para que a produção ocorra, a gente vai chegar no terceiro processo, que é no terceiro setor, que é o setor de primeiro processamento. Aqui vai ocorrer todo o processamento da matéria-prima bruta até que se chegue à obtenção de produtos semi-industrializados. Após isso, a gente vai chegar no setor de segundo processamento. Aqui é onde acontece a obtenção dos produtos mais sofisticados e com maior valor adicionado. Após todo o processo anterior que já foi citado, a gente vai chegar no final da cadeia, onde a gente tem o mercado consumidor final e a exportação. E dizendo a respeito do mercado consumidor final ou do comércio, a gente pode colocar 4 áreas como os principais destinos do tomate no país. O primeiro deles é o supermercado, que é o tipo de comércio que vai oferecer para os seus consumidores a possibilidade da compra do tomate, variando os preços de acordo com a época, de acordo com o local. Tudo isso varia bastante no ano os preços do tomate. O atacado é outro destino que ele vai fornecer o produto tomate para os pequenos varejos, para os supermercados isolados, sistemas de alimentação e lojas de conveniência. Pequeno varejo, que é um desses que o atacado direciona o seu produto, ou o varejo próprio mesmo, não precisa ser pequeno, ele é responsável por ofertar o produto ao consumidor final, onde os preços também variam bastante no ano, como já havia citado no supermercado. E o consumidor final, que vai ser o responsável pela compra do tomate e pelo seu consumo de acordo com as suas necessidades. Os fornecedores, aqui é só uma observação a ser colocada, que existem os dois fornecedores, tanto o agrícola quanto o industrial, e eles vão ser responsáveis por fornecer todos os insumos necessários, no caso da agrícola, para as empresas produtoras de sementes, fertilizantes, defensivos e implementos, e no caso dos industriais, para a indústria de embalagens, aditivos, coadjuvantes e equipamentos fabris. Só uma outra coisa a falar que eu não tinha falado antes, que existem também o setor de apoio, que eles são firmas de transporte e armazenagem, a frio ou a convencional, que apoiam também as indústrias do primeiro processamento e também mercados ou setores que trabalham com a exportação. E existem também instituições que envolvem vários serviços prestados ao setor agropecuário, como por exemplo crédito, assistência, técnica, extensão, pesquisa. Então todos esses ajudam nesse processo da cadeia do tomate. Quando o assunto logística é colocado em pauta aqui no nosso país, sempre vão existir problemas que existem, principalmente quando a gente toca no assunto de problemas relacionados às questões rodoviárias. E essa é primeiro aspecto que eu coloco como um dos principais problemas da logística que podem dificultar a cadeia do tomate
E tudo isso devido ao fato de que o governo muitas vezes não realiza os investimentos necessários tanto para a modernização como para a preservação das estradas que já existem. Isso acarreta no custo maior para os produtos e possivelmente, dependendo da rodovia que a gente estiver falando, essa rodovia pode estar bastante precária e os produtos podem chegar até o consumidor final ou ao comércio de forma variada, com defeitos. Com relação aos portos, o que eu coloquei aqui é a falta de preparo e de adequação desses locais para poder receber os produtos como o tomate que foi colocado aqui em questão. A burocracia, que a gente sabe que aqui no país é algo bastante difícil também, bastante problemático, é algo que demora, que é bastante rigoroso e isso atrapalha bastante também no fluxo rápido da mercadoria. E com relação à infraestrutura, essa diz respeito aos locais que armazenam e são disponibilizados para a comercialização do produto, que é o tomate. Então, tudo isso na cadeia do tomate pode gerar bastante custo para o consumidor final, e esse é um grande problema que a gente encontra em todo o processo de logística no país, principalmente, como a gente pode dar de exemplo, na cadeia do tomate. Aqui nós temos os dados de 2011 que mostram os maiores produtores mundiais de tomate no ano de 2011. No total foram produzidos 159 milhões de tomates e esses daqui são os países principais. O Brasil, eu não achei uma posição certa para ele, mas eu tenho os dados dele, que a produção foi de 4.146.466 tomates, e os outros, a China, que é a maior de todas, tem uma produção de 48.400.000 tomates, a Índia 16.800.000, Estados Unidos, Turquia, Egito, Irã e Itália apresentam mais de 5.500.000 tomates produzidos. Aqui nós temos os dados da importação brasileira de tomates entre os anos de 2010 até 2019. O maior ano de importação foi o ano passado, 2019, quando o país atingiu 889.000 kg de importação. Os principais países que podem ser considerados exportadores de tomate para o nosso país são a Argentina, o Peru e o Uruguai. E aqui a gente pode observar os principais estados que importam. Os três primeiros são São Paulo, Paraná e Santa Catarina. E aqui nós temos os dados da exportação brasileira de tomates entre os anos de 2010 até 2019. O pico que a gente pode colocar aqui foi no ano de 2018, onde o país exportou 28.864 toneladas, e os principais países que importaram o tomate do Brasil foram o Uruguai, a Argentina e o Paraguai. E nesse caso, os principais estados que exportaram foram o Paraná, Minas Gerais e o estado de São Paulo. E o que a gente pode tirar de conclusão dessa cadeia do tomate é uma cadeia bastante interessante. O tomate é utilizado por milhões de pessoas, vamos dizer assim, no Brasil, fora do Brasil. Como pode ver lá, por exemplo, igual eu coloquei da China, tem uma grande quantidade de tomate que é produzido todo ano. Então é uma cadeia muito importante, o tomate é bastante utilizado. Como pode observar também, o fluxo da cadeia é um processo bastante legal. Tem diversos setores que apoiam ou auxiliam para que todo esse processo, desde o produtor até o consumidor final, seja eficiente.